conseguiu um 13.732, o melhor tempo. Ayrton Senna fez o segundo melhor tempo, 46 centésimos a mais que Nigel Mansell. O terceiro melhor tempo foi de Ricardo Patrese, o quarto de Gerhard Berger, o quinto de Schumacher, o sexto de Alesi, no exato instante em que começa o último treino, que vai definir o grid de largada, com Emanuele Naspetti, com a marcha número 17. E aí, na sequência, os carros indo à luta para o treino que define o grid de largada. Você viu de passagem JJ Leto. Agora vê a Lotus presente também, com Mika Hakkinen, o finlandês. Aí o JJ Leto. Ontem, Christian Fittipaldi conseguiu o 17º melhor tempo, 1:17.367. E para que você tenha uma avaliação, um segundo a mais que o 7º melhor tempo, que foi de Andrea De Cesare. Maurício Gugelmin, o 20º tempo, 4 décimos a mais que Christian Fittipaldi. Maurício Gugelmin fez 1:17.805. Então vamos agora, Roberto Cabrini, com as primeiras informações da Austrália, neste último treino oficial. Roberto Cabrini. O tempo aqui na Austrália é muito bom, algo que contraria o que aconteceu nos últimos 3 anos. Em 2 desses últimos 3 anos, choveu muito aqui em Adelaide, o que fez com que esse grande prêmio ficasse conhecido como a Corrida da Chuva. Nas 3 vezes em que houve treinamento nessa temporada, aqui em 1992, nessa corrida, a tônica foi a mesma. Mansell primeiro, Senna segundo e Berger terceiro. Foi assim no treino de classificação e foi assim também nos 2 treinos livres, ontem e também hoje, um pouco antes desse último treino de classificação. Ayrton Senna tem basicamente o mesmo carro do Grande Prêmio do Japão. A Honda fez alguns aperfeiçoamentos no motor e espera que ele funcione melhor do que aconteceu lá no Japão. Maurício Gugelmin tem muitos problemas de equilíbrio do seu carro. Ele está na 20ª posição, espera melhorar 1 segundo, andar por volta de 1:16 aqui em Adelaide, o que daria a Gugelmin a oportunidade de andar entre os 12 primeiros. E o mesmo acontece com o Christian Fittipaldi, que tem uma Minardi equipada com um motor 13 quilos mais leve. Esse motor vai ser usado nesse treino de classificação, mas para a corrida de amanhã ele corre com um motor ainda convencional, que na questão resistência ainda é mais confiável. Luiz Alfredo. Enquanto nós vemos Herbert na pista com a Lotus número 12. Começo de treino, Reginaldo Leme, circuito de rua de Adelaide, um circuito que exige muito de máquina e de piloto, exige talento, exige freios, exige pneus, máquina, enfim, sempre uma atração, o circuito de Adelaide. Bom dia, amigo da Globo. Realmente esse treino, como um treino em qualquer pista muito seletiva, como esse tipo de pista, considerado uma pista de rua, na verdade é uma pista de rua essa de Adelaide, mas é uma pista mais do tipo misto, porque ela utiliza avenidas mais largas que permitem retas e utiliza uma parte de um parque dentro de um hipódromo. Então você vê características parecidas com um circuito permanente, mas é um circuito de rua e você pode ver agora nos saltos que a Lotus do Herbert deu, como realmente tem características, porque é um asfalto utilizado normalmente, não só em corridas, mas no dia a dia do trânsito, do tráfego da cidade de Adelaide. É um treino sempre muito emocionante, aliás a corrida também é muito emocionante, e com a sorte que nós estamos tendo esse ano de ser disputada sobre um tempo bom, porque como disse o Cabrini agora há pouco, nos últimos 2 anos houve chuva muito forte e que impediu qualquer realização em condições normais, tanto do treino como da corrida. Mais informações agora lá de Adelaide com Roberto Cabrini. As imagens ainda não estão no seu monitor, mas nós observamos aqui da nossa cabine de transmissão fogo no carro de Christian Fittipaldi. Ele estava se preparando para sair da pista quando começou a pegar fogo. Aí você observa as imagens e no momento em que são as imagens da rodada, perfeitamente.
E o carro de Christian Fittipaldi está sendo agora observado pelos mecânicos. Christian está fora do seu carro. Ele estava usando um motor 13 quilos mais leve para tentar uma performance melhor. Mas esse motor, em termos de confiabilidade, ainda não está bem. Christian Fittipaldi, você está revendo aí a rodada do Herbert. Christian Fittipaldi, que com o ponto que conseguiu, olha por outro ângulo, já no final da rodada, ele recompondo o traçado, o inglês Herbert. Christian com um ponto que conseguiu, o primeiro ponto na sua carreira, conseguido no Grande Prêmio do Japão, terceiro mais jovem piloto da Fórmula 1 a conquistar um ponto no campeonato de pilotos. Chris Amon e Bruce McLaren, mais jovens do que Christian. Christian o terceiro e um ponto histórico na carreira de Christian Fittipaldi. Você vê a tomada aérea de Herbert, ele aí já tirando o pé, e JJ Leto passando na volta forte. Você viu aí na rodada do Herbert como essa pista, principalmente em função dos saltos que o carro dá, você vê como a pista proporciona momentos muito difíceis. É uma curva rápida, viu a aceleração de curva aí agora do Martini, como é uma pista em que exige muita aceleração e saída de curva, e toda vez que o carro sai, realmente há esse problema de desequilíbrio em função de uma pista normalmente também muito escorregadia. Você está vendo Pierluigi Martini, a outra Dallara, número 22, as duas Dallaras na pista, e a primeira fera, Ricardo Patrese, está aí com a Williams número 6, Ricardo Patrese na pista. Cabrini dá um balanço, quem é que está na pista nesse começo de treino? Temos quase 8 minutos de treino. Oi. E o Patrese já chegou com apetite, hein? Os pilotos aqui em Adelaide se relaciona a dois aspectos: o consumo de freios e também o consumo de combustível. Essas são as duas principais preocupações dos pilotos aqui em Adelaide. Agora a Fórmula 1 está terminando essa temporada sem responder suas três principais perguntas. Qual vai ser o motor da McLaren? Eu entrevistei agora há pouco o Ron Dennis, o diretor da equipe, e ele não conseguiu responder a essa questão. Disse que ainda está fazendo contato e não descartou a possibilidade da Renault, que já foi colocado como uma possibilidade descartada em alguns lugares. O segundo piloto da Williams também não está definido, e o futuro de Ayrton Senna também não. E isso tem realmente nenhuma chance de que haja uma definição aqui na Austrália. Tá aí Ricardo Patrese na primeira comparação com a parcial de Nigel Mansell. Ainda não está no ponto Ricardo Patrese, e a próxima volta será a volta forte dele. Reginaldo. Sobre as opções que a McLaren tem, além da Renault, que não está ainda totalmente descartada, existe inclusive a possibilidade do Mansur Ojed, que é o sócio majoritário da TAG McLaren, comprar mais de 50% da Ligier, e com isso ele obtém então o direito de usar os motores Renault. Olha o Herbert de novo, agora então rodou mais forte, saiu, bateu e destruiu bem a parte traseira do carro. Mas as opções da McLaren, além da Renault, ficam sendo o Ford V8, que tem na sua série 7 exclusividade com a Benetton, mas isso pode ser feito um acordo com a McLaren, porque a McLaren tem como piloto o Michael Andretti, que é um homem Ford nos Estados Unidos, o Michael Andretti que sai da Indy e vai para a Fórmula 1. Tem também a possibilidade de utilização dos motores Mugen Honda V10, que atualmente na equipe Footwork, o motor, exatamente o motor que deu o primeiro título de Senna na McLaren em 1988. Tem a BMW, que há 2 anos trabalha no desenvolvimento de um motor para a McLaren, e é a BMW que já foi campeã do mundo com Nelson Piquet na era turbo. E tem também essa história dos motores Hart V10 da Jordan, porque embora esteja assinado o contrato com a Jordan vai utilizar esses motores efetivamente, ainda não está muito claro se é um contrato de exclusividade ou não, porque o Ron Dennis foi o primeiro a receber esses motores e tem ainda esses motores em teste no seu banco de provas lá na Inglaterra. Aí a volta mais forte de Ricardo Patrese, que ontem conseguiu o terceiro melhor tempo. E eu fiquei impressionado com o resgate, como foi rápido a limpada na pista. Já levantaram no guindaste ali a Lotus número 12 do Herbert.
um acidente que aconteceu há minuto atrás. Herbert, que vinha forçando o ritmo, ontem ele conseguiu apenas o 12º melhor tempo. Mika Hakkinen, seu companheiro de equipe, ontem conseguiu o 10º tempo. As Lotus ontem não rendendo bem, rendendo abaixo da expectativa. As Lotus que sempre ficam na casa do 6º, 7º melhores tempos. Aí Ricardo Patrese na tomada aérea, você vê como ele usa o traçado. Olha como precisa de freio nesse circuito. Circuito que tem 10 curvas. E essa aí foi 1:16.597, anterior 1:16.597 do Patrese. Enquanto o Herbert volta para casa com um pedaço do carro, com um assento. O Patrese não melhora em relação a ontem, está ainda 2 segundos mais lento que em relação aos tempos obtidos ontem. Johnny Herbert volta com pressa evidente, porque nós temos apenas 11 minutos de treino. E Gerhard Berger está aí, primeira fera da McLaren, com 10, 11 minutos de treino. Gerhard Berger, que ontem conseguiu o 4º melhor tempo, 1:15.114, 1,5 segundos aproximadamente mais lento que Mansell. Nessa volta aí de Berger, uma volta ainda de aquecimento de pneus. 33 anos, 7 grandes prêmios, em 130, 7 vitórias em grandes prêmios. Gerhard Berger, o austríaco, companheiro de equipe de Ayrton Senna em 92. Se despedindo, esse é o último treino dele na McLaren. Em 93, Berger é da Ferrari. Ele já está usando a zebra, hein? O Berger já está usando a zebra, já está mandando ver. Mas já sinalizou, diminuiu o ritmo e entra no box. Aliás, o Senna ontem na última volta tentava a pole, acabou a gasolina. Jean Alesi, a Ferrari está aí. Alesi conseguiu o 6º tempo ontem. Os principais tempos até aqui, com 12 minutos de treino. Roberto Cabrini. Ricardo Patrese tem a melhor performance desse segundo dia de treino aqui em Adelaide. 1:16.597, mas é um tempo que não seria nem o 10º se fosse registrado ontem. O Patrese que tem, no geral, o 3º melhor tempo. Johnny Herbert tem 1:24, Martini tem 1:18, Gachot tem 1:18, Naspet 1:18, Katayama 1:19 e Leto 1:19. São os tempos já registrados aí no computador, quando você vê aí também uma geral do treinamento de classificação. São evidentemente os tempos de ontem. Exatamente, os 8 melhores tempos de ontem. O Alesi deu ali uma vacilada, mas já está com o pé embaixo. O que está parecendo é que a pista realmente, em relação aos anos anteriores, está muito mais trepidante, muito mais cheia de bump. E todo piloto que quer andar rápido e não tem uma suspensão ativa, acontece isso que está acontecendo com o Alesi. Ele mal para na pista em curvas que ele tenta fazer com um pouquinho de alta velocidade. Aí, por exemplo, aí não, porque é uma freada. Aí freada forte. Mas se você vê que quando a curva é de mais alta velocidade, o quanto o carro sai do chão. Um carro que não tem suspensão ativa. Aliás, a Ferrari tem um dos seus carros com suspensão ativa, mas que é do segundo piloto, o Nicola Larini, que está substituindo o Ivan Capelli. Este primeiro carro de Alesi tem suspensão convencional. E ontem o Nicola Larini conseguiu o 19º tempo, para você comparar com o Alesi, que conseguiu o 6º tempo. Aí Alesi, na sua volta, câmera viajando com ele. Temos 14 minutos. Permanecem os tempos de ontem: Nigel Mansell, Senna, Ricardo Patrese, Gerhard Berger, Schumacher e Alesi. Daí Alesi, o 6º melhor tempo. Herbert, que conseguiu o 12º tempo ontem, rodou com 8 minutos de treino, voltou a pé para o box. E dá pra gente ver como está trepidando. Olha a ondulação.
E aí a parcial, a segunda parcial, a comparação com o Mansell, que tem o melhor tempo. Vê que o Alesi está 2 segundos 471 milésimos a mais que Mansell. Está melhor, a diferença está nessa parcial melhor que ontem. Pode ser uma volta de melhora de tempo do Alesi. Olha como ele está usando todo o traçado na curva de baixa. E aí cruzando, Alesi 1:17.213, não melhorou. Nesse último trecho, Reginaldo, ele perdeu contato. Aí ele volta, insiste, vai para uma volta forte. Bom, nós já estamos com 15 minutos de treino e até agora alguns carros mais rápidos entraram na pista, como foi o Berger, como foi o Patrese, e até o de Alesi não muito rápido em relação à luta pela pole. Mas olha aí, impressionante o que pula, o que está desgastando a suspensão dos carros, o que o Alesi tem que usar zebras para tentar conseguir fazer um tempo. Mas o que está parecendo é que está muito difícil, porque a pista deve ter piorado muito em relação aos treinos de ontem, sem dúvida nenhuma. E olha o que o Alesi usa de pista para tentar andar um pouco mais rápido. Aí, Jean Alesi, retão de quase 1 quilômetro. E aí é o momento mais difícil para o piloto, porque ele vem num retão longo, até definir as referências para fazer a freada e a curva. A gente acompanha a volta de Jean Alesi. Ainda permanece o melhor tempo do treino, 1:16.597. Olha aí a rodada. Alesi provando que estava mandando ver. Ali quase que na tomada do tempo desenhou um 8 e continuou na vida. É impossível não rodar andando do jeito que ele está andando, mas também, se não andar tudo isso, não vai fazer tempo. É o tipo de pista, o Alesi, olha aí, olha o momento da rodar. Essa é também a curva da vitória, assim como tem também no Rio de Janeiro, que é a freada forte e a curva que antecede a linha de chegada. Quer dizer, ele errou realmente ali na freada, pode até ter travado um dos freios, porque é um ponto difícil de rodar. Olha o replay, e outra coisa que a gente deve chamar a atenção é o tipo de transmissão que os australianos fazem, que é uma das melhores da Fórmula 1, com vários ângulos, várias tomadas. E a gente está podendo rever aí aquela rodada agora com a câmera no carro do Jean Alesi. Olha como ele tentou corrigir, aí já tinha escapado, fez o 8, mandou ver a fumaça ali da fritada dos pneus. Bom, nessa fritada ele ainda insiste na volta. Eu pensei que ele fosse pro boxe depois disso. Mas esse jogo de pneu já era. E ele está praticamente sozinho na pista, o Jean Alesi. O tempo que o Patrese conseguiu com 8 minutos de treino, 1:16.597, permanece o melhor tempo até aqui desse treino. Ninguém melhorou em relação a ontem. Permanece Nigel Mansell com a pole provisória 1:13.732. Ayrton Senna 1:14.202, está aí. Patrese o terceiro, 1:14.370. Depois Berger, Schumacher, Alesi, já na casa de 1:16. De Césares e Martin Brundle, o oitavo melhor tempo. O próprio tempo do Patrese é 2 segundos, ponto 2 pior que o tempo dele mesmo ontem. E esse fato da pista estar pior hoje do que ontem pode beneficiar o Senna, porque o Senna fez um tempo excelente, conseguiu a segunda colocação, e é muito importante para ele na luta por uma posição de largada. Ele largar na primeira fila ao lado do Mansell é muito importante, porque ele está na frente do Patrese e bem à frente do Schumacher. Vale lembrar que o Senna, Patrese e Schumacher lutam pelo vice-campeonato nessa última corrida do ano. Patrese levando uma vantagem considerável de 6 pontos. Patrese tem 56, Senna 50 e o Schumacher 47 pontos. O Berger forçou bem na última volta. 1:16.116. Melhorou Berger em relação a Patrese. Ainda não é um bom tempo comparado com os de ontem, mas em relação ao de Patrese já melhorou Berger. E ele vai, volta a volta, forçando mais o ritmo.
A gente vê pelo próprio traçado que ele descreve, que ele traz, que ele desenha na pista. Olha a tomada. Vamos ver essa comparação da parcial. Ele continua com o mesmo carro do começo do treino. Aí já é uma volta para respiro, quase 6 segundos. Deu 234 quilômetros na reta. Após o boxe, não no retão. Este é Gerhard Berger, o austríaco que tem até aqui o quarto melhor tempo. Nós já temos 20 minutos de treino. Berger conseguiu o melhor até aqui, 1:16.1. Mas ainda tempo alto. Prevalecem os obtidos ontem no primeiro treino de classificação. Berger passou ali pelo Martini. Na tomada aérea dá pra gente ver bem qual o traçado e as curvas de 90 graus. 5 curvas de 90 graus. Schumacher na pista. 5 curvas de 90 graus no circuito de Adelaide. Agora a coisa esquenta, hein, Reginaldo? A coisa esquenta porque o alemão Schumacher... Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque se você viu até agora um show do Alesi, prepare-se para ver o do Schumacher. É o tipo de pista que agrada esse tipo de piloto. Tipo Alesi, tipo Schumacher, tipo Hakkinen, não entrou na pista ainda. Enfim, é um piloto que arrisca bastante, a pista é bastante seletiva, eles gostam mesmo. Para você que chegou agora no treino, nós temos 21 minutos. Mansell e Senna não apareceram. Schumacher acabou de entrar na pista, fez uma volta na casa de 1:17 para aquecimento de pneus. Não precisa aquecer muito porque é uma pista que exige muito dos pneus. Uma pista que está onduladíssima. Nessa tomada não dá para perceber tanto. Você vê a câmera colocada no carro de Schumacher. O Herbert rodou com 8 minutos de treino, bateu com o carro na proteção de pneus, voltou a pé para o box, troca de carro, não voltou ainda para a pista. A gente acompanha a volta do alemão Schumacher, que ontem conseguiu o quinto melhor tempo, 1:15.210. Na primeira volta ele já conseguiu o terceiro melhor tempo de hoje. Aí a curva da vitória, o grampo, a última volta, e fecha sua segunda volta no treino de hoje, Schumacher. Agora ele passa na parte mais ali do S. Agora vem uma curva, veja só essa curva de 90 graus à direita. Movimento, jogo de cabeça, o esforço. Passando ali na parte do hipódromo. E o Schumacher quase completando a sua volta. Vamos ver essa primeira parcial. A pista não tem, você percebe que não tem um momento de refresco, né? É o tempo todo concentrado, curva para a direita, para a esquerda, curvas de 90 graus, freadas fortes. Sacrifica muito o carro e é preciso muito talento. Nessa primeira parcial, 2 segundos e 3 décimos a mais. Está pintando pelo menos a melhor volta dele. Schumacher pode ser o primeiro a melhorar a marca de ontem. 23 anos, grande revelação da Fórmula 1, o alemão Schumacher. 23 minutos, quase 24 minutos de treino. Fecha Schumacher, 1:16.764. 1 segundo a mais que ontem. O pessoal na última parte está perdendo muito tempo. Olha, a gente volta daqui a pouco, enquanto você confere os 8 melhores. Até aqui, todos valendo tempo de ontem. Mansell, Senna, Patrese, Berger, Schumacher, Alesi, De Cesaris e Brundle. Os 8 melhores. Christian Fittipaldi, 17º, Maurício Gugelmin, 20º tempo. A gente volta daqui a pouco, hein? Segura aí, Brasil. Clube você, toda hora, tudo a ver. Vamos com imagens ao vivo. E Thierry Boutsen entra na pista com a sua LG número 25. Já na pista também, Johnny Herbert. Depois da rodada com 8 minutos de treino, voltou com carro novo. Herbert
Nós temos agora 27 minutos de treino e o Schumacher voltou para o boxe. Thierry Boutsen, um dos veteranos, coroas, 35 anos. Thierry Boutsen está aí com a sua Ligier, número 25. 152 grandes prêmios para Boutsen, 3 vitórias, uma delas aí mesmo, 2 anos atrás, debaixo de um temporal, ele venceu a corrida, aliás, uma vitória brilhante do Boutsen. Boutsen que se dá bem em Adelaide, que ele foi terceiro em 87, quinto em 88, ganhou em 89, foi quinto em 90. E o motor Renault da Ligier, que é o centro das discussões. McLaren, Williams, Ron Dennis, Frank Williams, Ayrton Senna e todo mundo. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo, os empresários reagem contra o projeto do governo que muda os impostos. Até aqui os 4 melhores tempos, distantes dos de ontem, e a gente vê a razão no detalhe aí. Veja como balança o carro, olha só a pista como está ondulada. Veja só como os carros perdem aderência com essa ondulação. O tempo de contato com o chão é evidentemente menor, eles ficam saltando, perdendo aquela força, com isso perdendo velocidade. Normalmente num circuito de rua, a mudança de gripe, de aderência de um dia para o outro é decisiva. Isso acontece muito, para melhor ou para pior. No caso de Adelaide, foi para bem pior, porque o que mais se aproximou do tempo que tinha feito ontem, no treino de ontem, primeiro treino, foi o Berger, e assim mesmo ficou 1 segundo atrás. Aí o Thierry Boutsen. Veja só. No detalhe, o Thierry Boutsen, dá pra gente ver que tem... O dia tá quente em Adelaide e Boutsen faz 1:19.131. Thierry Boutsen, 1:19. Olha, Ayrton Senna se preparando exatamente na segunda metade do treino. Ela começa com a entrada de Ayrton Senna na pista. Thierry Boutsen que tem o 22º tempo, 1:17.957. Portanto, quase 2 segundos mais lento, Thierry Boutsen. Veja os 8 melhores tempos, todos valendo de ontem. Mansell, Senna, 1:14.202. O Mansell bateu o recorde do Senna do ano passado com 1:13.732. Patrese o terceiro, depois Berger, Schumacher, Alesi, De Cesaris e Brandel. Nessa tomada dá para você ver bem o traçado de rua de Adelaide, as avenidas, as curvas. E nesse primeiro traçado aí, Senna, Boutsen ali já deu algum problema com o pneu do Boutsen. Essa volta de contato, a primeira volta de Ayrton Senna. Estamos na segunda metade. Nós temos agora 30 minutos e meio de treino. Veja só a rodada. Bateu, por isso que está com problema na roda dianteira esquerda. Thierry Boutsen, a segunda rodada do dia. Ele tenta voltar. Bateu o bico, a roda. Ele volta na hora que o Senna estava entrando ali. Quase que foi na base do reflexo. Como são grandes amigos, Senna e Boutsen, o máximo que pode acontecer é uma briga no cafezinho. Olha a primeira tomada de tempo para Ayrton Senna. Vamos ver nessa primeira parcial. A da direita de Mansell. Tá bem, Senna. 6 décimos de segundo. A diferença é menor que a diferença do tempo de ontem. Vamos acompanhar essa volta de Ayrton Senna. Ontem, na última volta, ele estava indo bem. Acabou a gasolina. Ayrton Senna, 36 grandes prêmios. Tá aí a fera. A volta forte. Ontem ele conseguiu 1:14.202. Mansell, 1:13.732. Enquanto que Mansell vai se preparando. Mansell não aguenta. Leão vai querer ver o Senna sozinho na pista. Vai se preparando Nigel Mansell para entrar na pista. Beliscando zebra, Ayrton Senna.
Mais um 15:67, a melhor volta do dia, até aqui de Ayrton Senna. 1:15:67, pouco menos de um segundo mais lenta essa volta em relação ao melhor tempo dele, em relação ao de ontem. Mas o Senna já é o que mais se aproxima do tempo de ontem, 8 décimos, sendo que foi a sua primeira volta rápida, agora é a segunda. Era, né? Era porque ele já tirou o pé. E aí está o Mansell, mas ainda também está apenas na volta de aquecimento. O Schumacher também está voltando, você vê Brundle. Tá aí o Leão na sua primeira volta, a volta do contato. Nigel Mansell, campeão de 92. O Senna entrou com 31 minutos de treino, Mansell entra com 33 minutos de treino. 2 minutos depois do Senna. Schumacher também voltando. Daí Nigel Mansell, 39 anos, agora ele manda ver e abre a volta forte. Ontem ele fez 1:13.732. E Senna 1:14.202. O tempo de Nigel Mansell, recorde em relação ao de Ayrton Senna do ano passado. Aí o inglês Nigel Mansell, Leão, entrando no treino, levando a sério, 33, quase 34 minutos de treino. O tempo de ontem, 1:13.732. Uma velocidade média de 185 km por hora. Vamos acompanhar no detalhe, veja só como a gente não percebe tanta ondulação quando é o Mansell que está com a sua Williams na pista. Isso é evidente, consequência da suspensão ativa e possivelmente foi um dos fatores decisivos, a grande performance das Williams em 1992. Aí Nigel Mansell, perceba como a máquina está grudada na pista. Com a suspensão ativa, sente menos o problema da ondulação. E a gente vê que ele está mandando bala mesmo, porque, olha aí, abriu uma volta forte agora Nigel Mansell, com 35 minutos de treino. Veja, mesmo com a ondulação, o carro ondula, mas não desgarra tanto do chão quanto os outros. Veja só, na primeira parcial ele está quase 8 décimos de segundo mais lento em relação a ontem. E isso é o Mansell, hein, com seu estilo agressivo de curvas praticamente quadradas. Não é um piloto, nunca foi um piloto muito suave na forma de pilotar. E mesmo assim, o carro praticamente não desgarra, desgarra só o necessário e quase que não sai da pista nos bancos. Aí Nigel Mansell, que só conseguiu uma pole em Adelaide em 86. E o melhor resultado dele foi o segundo lugar conseguido no ano passado e também em 90. Tá ouvindo? A máquina saiu do grampo, chegou na reta, ele fecha 1:15.133. Ele fica 1 décimo de segundo aproximadamente mais lento que o Senna neste último treino oficial. Até aqui o melhor tempo continua sendo de Senna. Hoje 1:15.067 e o segundo de Nigel Mansell. Dá pra gente tirar alguma coisa disso aí? Dá para tirar essa diferença incrível de um dia para o outro. Você vê 1,4 de diferença no tempo do Mansell hoje e o tempo do Mansell ontem. A temperatura deve ter realmente aumentado bastante. E o calor, num tipo de pista desse, prejudica muito. Um 1:15.133, o tempo daquela volta de Nigel Mansell. Nessa segunda parcial ele baixou um pouco, hein? Aí Nigel Mansell. O melhor tempo continua sendo o de Senna de hoje. Mansell fez o segundo melhor tempo
E agora fecha um 15.663, quase 2 segundos mais lento em relação ao melhor de ontem. Os únicos que estão virando na casa de 1:15, Senna e Mansell. Mansell virou 1:15, 113, qualquer coisa assim, eu não tô... É o segundo melhor tempo. Pouco menos de 1/10 de segundo mais lento que o de Senna, que continua sendo o melhor de hoje até aqui. 1:15.067. Eles estão rodando nessa casa, mantendo 1:15.1, 1:15.2. Senna e Mansell. Aí Nigel Mansell. O melhor tempo de hoje, que foi o do Senna, seria lhe daria a 4ª posição no grid em relação aos tempos totais que você vê aí agora. Mas o Senna é o segundo colocado com 1:14.202, o Mansell 1:13.732, é o novo recordista da pista. Do 9º ao 16º, olha, o Tomás, Hakkinen, Alboreto, Herbert, e agora na casa de 1:17, Gruyard, Pierluigi Martini, Modena, Morbidelli, Christian Fittipaldi permanece com o 17º tempo. E Nigel Mansell 1:19.793. Maurício Gugelmin, sem querer, atrapalhou o Mansell. O Gugelmin tinha acabado de melhorar o seu tempo em relação a ontem, tirou alguns milésimos em relação a ontem e segurou o leão no meio da pista. Evidentemente que foi sem querer. Quando ele percebeu que o Mansell vinha, tentou pisar, veja aí. Olha o Mansell se aproximando, ele olhou no retrovisor, viu o Mansell na tomada da curva. O Mansell ficou naquela indecisão para ver se o Gugelmin tinha ou não percebido a sua presença. O Gugelmin tinha percebido, ficou olhando no retrovisor. A hora que ele tentou acelerar para sair da frente do Mansell, porque ele não dá para tirar o pé, ele ia atrapalhar mais. Ele tentou acelerar para sair da frente do Mansell, e como era saída de curva, o carro normalmente abre um pouco, desgarra um pouco, ele acabou atrapalhando. Senna, em termos de pole, é quase que o rei de Adelaide. Teve pole em 85, 88, 89, 90 e 91. Quase conseguiu ontem. Tá aí Mansell, vamos ver nessa volta como é que tá. Primeira parcial, a diferença de 1:256 milésimos. A gente podia, com 40 minutos de treino, dizer que essa seria... Não, aí ele já tinha tirado o pé, já está avisando, vai entrar no box. Volta Nigel Mansell para o box. Ele que conseguiu o segundo melhor tempo até aqui nos de hoje. Mas está longe do box. Está longe do box, será que é gasolina? Mesmo problema do Senna de ontem. Ele está fazendo sinal para o pessoal do box ver pelo monitor de televisão, porque ele vai parar ali pelo meio da pista. Olha a rodada da Footwork, Alboreto. Esse aí é o Suzuki. Olha só, Footwork, enquanto o problema do Mansell, desesperado, mandando o recado, o Aguri Suzuki, outra rodada no mesmo lugar que o Herbert. Ontem já teve uma rodada do Suzuki e uma rodada do Ayrton Senna, mais ou menos juntos, e os dois bateram. Danificou bastante a suspensão traseira da McLaren do Senna, que por sorte era o carro reserva. Olha aí a rodada de novo do Aguri Suzuki. Você está vendo Andrea de César? Christian Fittipaldi continua com 17º tempo. Roberto Cabrini.
Até esse momento, o único piloto que conseguiu uma evolução em relação ao treino de ontem foi Naspet da Marte. Mas isso porque ontem ele praticamente não conseguiu andar. Os outros pilotos permanecem com suas melhores marcas, as de ontem. Gostaríamos que o Cabrini informasse se o Christian já está na pista, já treinou nesse treino de hoje. Não, os mecânicos da Minardi ainda continuam tentando recuperar o carro de Christian Fittipaldi, que teve um princípio de incêndio, e o carro ainda permanece parado com os reparos dos mecânicos. O Christian fora do carro, bem distante da sua Minardi. Enquanto isso, você vê o André de César, você viu como ele passou pelo Mansell? O Mansell está quase que assoprando o carro dele para ver se chega no box. Enquanto André de César está aí, ele que tem o 7º. Lado tá formado nosso evento, nossa arte vem da rua num espaço improvisado. Cabrini dizia, Maurício Gugelmin, na verdade, não melhorou. Ele foi alguns milésimos de segundo mais lento que o de ontem. Portanto, o que mais se aproximou dos tempos de ontem, o brasileiro Maurício Gugelmin, que permanece com o 20º melhor tempo. André de César está aí, é o 7º melhor tempo. Este carro Tyrrell é o que também está se despedindo do seu motor Ilmor, o motor que usou nessa temporada. A Tyrrell assumiu um desafio que a Jordan largou, né? A Jordan rompeu seu contrato com a Yamaha para utilizar o motor Hart V10 e a Yamaha acabou pegando a Tyrrell. E tem uma explicação. A Tyrrell, em 25 anos de existência, nunca conseguiu o apoio de uma fábrica grande. Sério problema de falta de dinheiro na equipe Tyrrell. E há uma esperança de que, porque o Tyrrell só fechou acordo com a Yamaha depois que ele conseguiu colocar o John Judd, que é um inglês, também fabricante de motor, dos motores Judd, na supervisão dos motores do preparo dos motores Yamaha, com sede na Inglaterra. Então existe essa explicação. E a Yamaha prometeu fazer um V10, abandonar também o seu projeto de V12 e fazer um V10. Isso explica por que a Tyrrell resolveu assumir esse desafio e pegar a Yamaha e com isso talvez atrair inclusive patrocinadores japoneses. Daqui a pouco no Jornal da Globo, o escândalo de um calote de 65 bilhões de dólares no Brasil. Daqui a pouco, logo depois do treino da Fórmula 1, no Jornal da Globo. Aí Senna de novo na pista. A gente via Berger e agora Ayrton Senna. E tá voltando pelo jeito com tudo. Ayrton Senna que tem o 2º melhor tempo, 1:14.202. Hoje os tempos mais lentos que ontem, Senna o melhor até aqui, 1:15.067. Olha aí a Senna fechando a volta. 1:14.416 já mostra 1:14.416 já mostra a Senna que está apertando o ritmo nesse final de treino. Temos 45 minutos, quase 46 minutos de treino. Faz o melhor, o primeiro a baixar da casa de 1:15. Ayrton Senna 1:14.416, 2 décimos a mais que o melhor tempo de ontem. A McLaren é tradicionalmente um carro que se comporta muito bem nessa pista e o Senna também gosta dela. A maioria das curvas é feita em terceira marcha e realmente exige muito também do piloto. Logo depois do Jornal da Globo, você terá no Corujão o filme Os Três Mosqueteiros. E dos brasileiros só está faltando o Christian Fittipaldi na pista, porque o carro dele teve problema antes dele entrar no carro. Christian que tem o 17º tempo. Maurício Gugelmin tem o 20º melhor tempo. E Gerhard Berger fecha 1:15.688. Quase 2 segundos a mais que o melhor de Mansell de ontem. Até aqui 47 minutos de treino. E Berger também está mandando ver. Mas o ritmo forte deste momento do treino é de Ayrton Senna. A última ele virou 1:14.416. O único hoje a virar abaixo de 1:15.
Enquanto você vê Berger. Senna que tem desde 85, 5 poles em Adelaide. Berger tem o 4º melhor tempo de ontem, 1:15.114. Hein? Você não tem medo do que isso possa significar? É a volta forte dele. O Mansell, a dificuldade que teve, mas o Mansell chegou de carro no boxe. Foi na base da banguela, aproveitando as descidas, no embalo. A gente acompanha Gerhard Berger. 48 minutos de treino. Senna tem 12 minutos para tentar a sua pole. Ele está com 1:14.202 e Mansell 1:13.732. Praticamente meio segundo. Agora Berger, vamos ver nessa primeira parcial. Volta forte de Berger. Pouco mais de 1 segundo na primeira comparação com a melhor de Mansell. Olha o helicóptero acompanhando agora no corte o detalhe de Gerhard Berger. No treino de hoje ele tem o 3º melhor tempo, mas na classificação provisória o 4º melhor tempo. A segunda parcial 1 minuto, 1 segundo e meio. Enquanto o Cabrini informa que o Christian Fittipaldi está se preparando para entrar na pista. Nós temos agora 11 minutos de treino ainda. Passou do grampo Berger e completa uma volta. Berger fecha 1:15.789. Veja, um pouco mais de 2 segundos que o melhor tempo, a pole provisória de Nigel Mansell. E o Berger continua na pista. Gerhard Berger e Senna também. Pelo jeitão, Senna está mandando ver nessa volta. Olha só como balança a McLaren número 1. Dificuldade, o domínio, como ele ficou bravo, o Senna. Enquanto que o Mansell se prepara para voltar para a pista. Senna deve abrir a volta forte agora. Olha o Mansell se preparando para voltar. O Senna estava numa volta forte, mas você viu ali na saída de curva, ele balançando a cabeça, alguma coisa o atrapalhou ali e realmente ele tirou o pé, perdeu aquela volta. Agora vai o Mansell, que conseguiu chegar ao boxe e sai para a tentativa com esse último jogo de pneus, faltando 9 minutos para terminar o treino. Aí Nigel Mansell, que até aqui tem a pole provisória 1:13.732. Enquanto a TV australiana está acompanhando Nigel Mansell, a gente fica... Gachou ali, abre passagem para Nigel Mansell. Senna tirou o pé naquela volta e agora sai da pista, volta para o boxe Ayrton Senna. Alguma coisa realmente ele não gostou no carro, tanto que ele está aí voltando ao boxe. Ayrton Senna vai guardar para os últimos minutos. Nós temos 51 minutos de treino até aqui. Nigel Mansell. Amanhã 1h30 da madrugada, ao vivo, Grande Prêmio da Austrália, o último Grande Prêmio de 92. E o Mansell, pé embaixo nessa volta. Abre volta forte, Nigel Mansell. Olha o traçado, olha o leão como belisca a zebra. Agora deu uma ligeira fritada no pneu dianteiro direito. Como o carro, como a Williams sente menos as ondulações em função da suspensão ativa. Nessa tomada dá para perceber. Mesmo assim ele está 634 milésimos mais lento que a sua parcial de ontem, do seu melhor tempo de ontem. Companheiro de equipe Ricardo Patrese na frente dele. Mas a continuar assim ele já é a volta mais rápida de hoje.
Olha aí, ele tirou. Passou o Patrese, mas perdeu tempo, está 1 segundo 278 milésimos. Essa não vai ser uma volta forte dele, não. E amanhã, 1h30 da tarde, você tem um esporte espetacular. Fernando Vanucci, Léo Batista, com as emoções e as imagens do esporte para você. E a 1h30 da madrugada, ao vivo, Grande Prêmio da Austrália, a última etapa do Mundial 92. Olha o Mansell, deixando 1:15.929. Essa deve ser a volta forte. Christian também na pista. Ih, já teve alguma batida ali, ó. Isso aí, os fiscais, os pilotos diminuíram a velocidade. Se eles conseguirem limpar ali rápido, o Herbert está se preparando para voltar. Se eles conseguirem limpar rápido, não há interrupção do treino. Se o Herbert entrou, está tudo ok. Estão repassando hoje o melhor até aqui. Olha como tá, mas tá sujo ali, hein? E é logo depois da saída do boxe. Se não melhor até aqui, 1:14.416. Mansell, 8 décimos de segundo mais lento hoje do que Senna, mas segurando a pole provisória. Olha o Mansell e o Patrese. A equipe Williams tá aí, tá Ricardo Patrese, que tem 6 pontos na briga de vantagem sobre Senna na briga pelo segundo lugar. A equipe Williams, a Williams de Frank Williams, Roberto Cabrini. Conversei ontem longamente com o Frank Williams, não foi propriamente uma entrevista, foi uma conversa onde ele fez diversas revelações. Veja aí o acidente. Justamente o único que conseguiu melhorar o seu tempo no treino de hoje. Mas nessa entrevista, o Frank Williams, ou nessa conversa, o Frank Williams dizia o seguinte, fez uma revelação surpreendente. Apesar de tudo, aí está indo muita fumaça do carro de Berger. Muita fumaça do carro de Berger. Mas o Frank Williams, você vê novamente, o Berger com problemas na sua McLaren, é fim de treino para ele, acaba o treino para Gerhard Berger. Mas nessa entrevista, nessa conversa, o Frank Williams fez uma revelação surpreendente. Ele ainda, apesar de tudo, tem esperança de contar com Ayrton Senna na próxima temporada. Mas ele disse que a resistência por parte de Alain Prost e da Renault continuam muito fortes. Ele espera o auxílio de Bernie Eccleston para essa pressão. Ele também confirmou o interesse da sua equipe em tentar preservar, em tentar manter Nigel Mansell para a próxima temporada. Fala-se até que o dinheiro poderia chegar a 15 milhões de dólares. O carro de Pierluigi Martini, fim de treino também para Pierluigi Martini. E caso não consiga nem a permanência de Nigel Mansell, nem mesmo conseguir superar os problemas para que Prost e a Renault concordem com a vinda do brasileiro na equipe, Frank Williams colocaria o Mika Hakkinen ou então o Rio para a segunda vaga da Williams. Enquanto isso, o rei das rodadas de hoje, o Herbert, na sua terceira rodada, e o Mansell numa volta com todo jeito de ser uma volta forte. Mansell que hoje não conseguiu ser mais rápido que Ayrton Senna. Essa história, nesse dança, vai para cá, vai para lá. Olha o Senna acompanhando. Na primeira parcial, 686 milésimos. Gente na frente, mas olha, Reginaldo, tudo pode acontecer ainda na Fórmula 1. Esse auxílio de Eccleston, a Renault já teve, a McLaren já teve. O entrave entre Renault e McLaren foi realmente comercial, entre a fábrica de motores e a fornecedora de gasolina. Agora resta essa chance do Mansur Ojege, eu repito, que é dono majoritário da equipe da TAG McLaren, da empresa TAG McLaren, conseguir efetuar a compra de mais de 50% das ações da Ligier. E com isso sim, aí ele teria o direito, aí os motores Renault
ele teria direito sobre os motores Renault da Ligier e poderia fornecer a McLaren mediante um outro tipo de motor que poderia ser usado pela Ligier. Do contrário, agora a chance da Renault fica um pouco prejudicada, mas eu repito, a McLaren tem muitas outras saídas de ter um bom motor, um motor competitivo, porque o ano que vem, com as novas regras, um motor competitivo pode ser outro. É claro que o Renault continua sendo um motor bastante forte, mas o motor Ford de 8 cilindros, o motor Hart de 10 cilindros e várias outras opções de motores que vão ser motores vencedores no ano que vem. É claro que a diferença continua sendo o carro da Williams, com essa suspensão inteligente, com controle de tração, e uma porção de coisa que a Williams continua ainda desenvolvendo. Aí é que está a grande diferença. Você viu que na reta chegou a 291 km por hora o Patrese. Nós temos 58 minutos de treino. Praticamente ninguém melhorou em relação a ontem. A pole provisória, Nigel Mansell, 1:13.732. Patrese tenta ainda alguma coisa, mas faz 1:15.895. O melhor tempo dele, Patrese, hoje, mas ainda acima de Senna, que hoje conseguiu 1:14.416. Permanece Nigel Mansell, Senna permanece em segundo, depois Patrese, Berger, Schumacher, Alesi. Christian Fittipaldi, o 17º tempo. Maurício Gugelmin, 20º tempo. A pista parece totalmente sem gripe, porque você vê agora o Patrese numa curva em que ele teria que fazer a tangência e sair acelerando. Ele teve que praticamente parar no meio da curva e fazer uma curva sem nenhuma tangência, um traçado totalmente estranho. É realmente a falta de aderência, a falta de gripe, que significa aderência, que está fazendo com que os tempos caiam muito em relação a ontem. Agora vamos ver o Mansell. Aí Nigel Mansell, 40 segundos para acabar o treino. Nigel Mansell, pole provisória, o campeão do mundo, no seu último treino de 92, o último momento dele em 92. Perto da sua 31ª pole da história, 14ª do ano, batendo o recorde de 13 poles no mesmo ano, que era dele, Mansell e de Ayrton Senna. Aí você vê também Ricardo Patrese. Dá pra gente ver bem que é raro o momento em que o carro salta. E o Mansell já avisando, sinalizando que vai entrar no box. Bandeira quadriculada, final de treino. Aí Mansell. Ninguém melhorou. Ali a bandeira quadriculada sendo agitada, final de treino. Reginaldo. Olha, o artista que é esse diretor de prova que dá a bandeirada na Austrália. Você vai ver então no final da corrida amanhã o que ele vai fazer. Mas o treino foi aparentemente normal, só que prejudicado pela falta de aderência da pista, o calor excessivo. Olha aí como saem os carros ali num ponto em que é mais ou menos firme ali, não deveria sair dessa forma. Então o treino não teve uma luta pela pole que poderia ter sido se a pista tivesse pelo menos igual a ontem. E essas 14 poles de Mansell, agora 14 poles no ano, são um novo recorde na história da Fórmula 1. Aí, final de treino em Adelaide. Nigel Mansell consegue a pole, tá aí, 1:13.732. Senna, o segundo, larga na primeira fila. Segunda fila, Patrese e Berger. Terceira fila, Schumacher e Alesi. Alesi já na casa de 1:16. Depois De Cesares com o 7º melhor tempo. Martin Brundle, o 8º melhor tempo. Largando na quarta fila, De Cesares e Martin Brundle. Christian Fittipaldi conseguiu o 17º tempo. Maurício Gugelmin, também do Brasil, 20º melhor tempo. Amanhã, 1:30 da madrugada. Nesta madrugada de sábado para domingo, estaremos juntos. Vamos acompanhar ao vivo o último grande prêmio da temporada 92. Grande prêmio da Austrália. Ao vivo para você. E à 1:30 da tarde desse sábado, não esqueça, tem o Esporte Espetacular com Léo Batista e Fernando Vanucci. Agora você fica com o Jornal da Globo com William Bonner e Fátima Bernardes. E logo depois do Jornal da Globo
o Corujão